E boa noite! Boa noite a todos que estão entrando na nossa live de sábado. Oi, Elza, tudo bem? Sua pergunta está aqui, tá? Vamos falar sobre ela. Vamos aguardar um minutinho para o pessoal entrar? Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Hoje eu vou ter que brigar contra o relógio, porque temos muitas coisas para falar e muitas respostas para responder. Deixa eu ver um negócio aqui. Isso. Oi, Carol. Tânia. Sempre comparecendo, hein, Tânia? Muito bom, muito bom. Fico feliz. Bom, gente, vamos começar? São 7h31. Hoje eu vou cronometrar aqui porque tem que dar certo. Oi, Dolores. Então, vamos lá. A gente já tinha conversado. Como é que tá o som? Vocês estão ouvindo bem? Tá ouvindo tudo bem? Tô enchendo meu copo d'água. Minha mãe que pergunta que tanta água eu bebo. Mas tem que beber água, né? Vocês estão ouvindo bem? Fala pra mim se tá com algum problema no som ou na imagem. Beleza? Muito bom, muito bom. Ivone também tá sempre aí, né, Ivone? Fico feliz. Bom, que eu me lembre, né? Vocês estão aí. Então, vamos lá, gente. Hoje o assunto, de novo, é a osteoporose. Por que que acontece isso? E provavelmente vai acontecer mais vezes. Porque vocês são leigos, né? E consolidar tanta informação num tipo de problema onde existem tantos detalhes e que a gente tem que arrumar tudo para poder entender o que está acontecendo, é complicado. Então é totalmente compreensível que uma pessoa ou outra, sabe, daqui a pouco esquece porque o amigo é diferente, a conhecida é diferente. Então, para a gente tentar entender o que está acontecendo, de vez em quando eu vou levantar a questão da dúvida da osteoporose e aí a gente vai tentando bater nessa tecla, porque é um assunto muito importante, inclusive é um objetivo do meu trabalho, ajudar as pessoas a prevenirem bastante a osteoporose e a gente vai entender cada vez mais por quê, tá? Então, caso vocês conheçam pessoas que estejam numa idade mais avançada ou que já tenham osteoporose, vai conversando sobre isso com essas pessoas e numa próxima oportunidade a gente vai falar de novo e aí a gente vai tentando ajudar, beleza? Então vamos lá. O que acontece com o osso? Eu vou falar rapidinho sobre a osteoporose porque temos muitas dúvidas. Eu anotei, 2 páginas só de dúvidas, tá? Tem dúvida de todo mundo que jogou dúvida para mim lá no Facebook. Eu anotei aqui com os devidos nomes. Vamos responder pessoalmente. Espero que estejam todos aí. Já vi que não estão, porque são 21 dúvidas, só tem 9 pessoas. Mas eu espero que até lá apareça mais gente. Oi, seu Antônio, tudo bem? Bom ver o seu por aqui. Então, vamos lá. A osteoporose... Primeiro vou falar para vocês um negócio sobre o metabolismo do osso. O osso é um órgão que ele é vivo, é um órgão vivo. Ele tem uma ação onde ele forma osso e perde osso. Então, quando a gente está crescendo, a gente é pequeno e vai crescendo até a nossa juventude, a gente vai formando mais osso do que perdendo. As duas coisas sempre acontecem ao mesmo tempo, só que enquanto a gente está crescendo, a gente forma mais do que perde. Durante um período da nossa vida, esse equilíbrio fica estável, e aí depois de uma determinada idade, não necessariamente ser velho, mas vários fatores vão influenciar nisso, a gente vai falar, existe um desequilíbrio entre a formação e a perda, onde a perda passa a ser maior,
tá? Isso é uma característica normal do envelhecimento. As células de formação elas vão perdendo força, mas algumas pessoas têm alguns problemas, e as mulheres principalmente depois da menopausa, onde a parte hormonal desacelera o ganho de osso e aí deixa o osso ser perdido, vamos dizer assim, né? Então, o osso ele tem dois componentes que são importantes. É a força do osso, que é a quantidade de osso, e a qualidade do osso, que vão dar resistência ao osso, tá? Então não interessa a gente saber se tem muito cálcio no osso, a gente tem que saber se o osso tá resistente, se ele tem cálcio e se ele tem qualidade. Esses dois fatores é que são importantes. Então, a osteoporose não é assim, não tenho cálcio. Você pode, de repente, ter uma osteopenia, pouco cálcio, mas você tem vários detalhes na sua vida que fazem que mostram para o médico que o seu osso tem uma qualidade boa, tá? E aí isso tudo vai mudando para onde o médico vai traçar o tratamento. Então, uma coisa que é importante a gente parar para pensar é que, em se tratando de osteoporose, a osteoporose é um problema que se inicia na infância, mas que vai aparecer na época da idade adulta, tá? Então, quando a gente é pequeno, onde eu falei o osso forma mais do que perde, é a época que a gente tem que estimular mais a formação de osso. Porque quando a gente chega na adolescência, onde teria o pico de massa óssea, isso tem que estar o mais alto possível, tá? É como se fosse uma poupança. Então, as mulheres têm uma probabilidade bem maior do que os homens de desenvolver a osteoporose, principalmente porque a gente entra na menopausa. Então, quando a gente entra na menopausa, a gente para de produzir o estrogênio, e o estrogênio é um estimulador de formação de osso. Se a gente para de produzir o estrogênio, a gente diminui a formação, a gente deixa a perda continuar, tá? Então a gente, quando entra na menopausa, a gente tem uma perda maior de massa óssea. Por isso que as mulheres são mais propensas. Os homens não, mas não quer dizer que os homens não tenham osteoporose. Oi, Alezinha, boa noite. Então, o que acontece? A idade da pessoa é um fator que facilita a osteoporose e as fraturas, por exemplo. Uma pessoa que tem menos 2 desvios padrão numa densitometria óssea e a pessoa tem 50 anos, 60 anos, ela tem uma determinada probabilidade de sofrer uma fratura. Se uma pessoa tem os mesmos menos 2 desvios padrão com 70, 80, ela tem muito mais chance de ter. Quer dizer, não é o número da densidade óssea, é um conjunto de fatores, sendo deles um deles a idade. A gente vai falar sobre isso, tá? Sobre os exames para definir a osteoporose, vou comentar sobre isso. Então a gente tem dois tipos de osso, o osso trabecular e o osso cortical. São dois tipos, é só para vocês saberem. O osso trabecular é a parte do meião do osso, que é onde tem a vértebra, por exemplo, que representa o osso trabecular. Tem aquelas trancinhas, né, o osso. E o osso cortical é o que tem a casca, é o osso cascudo, que é o quadril. Por isso é que a densitometria a gente faz na coluna e no quadril, para identificar como está a qualidade do osso trabecular e como está a qualidade do osso cortical, tá? Então, se você tem uma densitometria alterada na coluna, não quer dizer que seja só na coluna, quer dizer que o seu osso trabecular está mais fraco. Se você tem uma densitometria alterada no quadril, não quer dizer que o seu problema seja só no quadril. Está dizendo que a parte cortical do osso está alterada, tá? Isso aqui a gente entende dessa forma. Entre a osteopenia e a osteoporose, tem osteopenia na coluna e fêmur. Essa evolução é rápida para a osteoporose? Vamos conversar sobre isso, vai depender de vários fatores, tá? Eu vou falar aqui mais ou menos rapidinho, mas a tua questão está aqui na explicação, tá? Presta atenção aí. Então, a gente tem a qualidade do osso vai depender do equilíbrio entre formação e perda e a quantidade de cálcio que tem, tá?
A gente tem a estrutura do osso e tem a parte da cortical, que eu falei para vocês. O tamanho do osso também interfere. Por exemplo, homens têm ossos maiores, tem uma cortical mais larga, então eles têm uma tendência menor a perder osso por causa disso. Demora mais tempo para aparecer a osteoporose ali, tá? Então, tudo que a gente faz, por exemplo, uma atividade física ou uma queda, alguma coisa, provoca uma lesão no osso. E o organismo tem que ter condição de recuperar aquele dano ósseo, tá? Então, essas células de reconstrução, que a gente chama de osteoblasto, eles formam osso, eles têm que estar ativos. E várias coisas que a gente faz durante a vida da gente ajuda a perder a diminuir a ação dessas células, tá? Só para vocês terem uma ideia da importância da osteoporose, 1/3 das mulheres entre 60 e 70 anos vão ter osteoporose. 1/3. Cada 10 mulheres, 3 e pouquinho, vão ter a osteoporose. Em cada 10 mulheres acima de 80 anos, 6, quase 7, vão ter a osteoporose e provavelmente uma fratura por osteoporose, tá? Então, cada 10 mulheres com 80 anos, 6 vão ter fratura por osteoporose. Por isso que é importante a gente estar prevenindo, tá? E aí, atenção, cada 10 pessoas com osteoporose, 3 vão ter fratura sem dor. Não sabe que quebrou, tá? A gente vai falar sobre isso também. Já estamos falando. Por que é importante eu falar isso? Porque as pessoas têm muito medo de ter câncer de mama, por exemplo. Tem muitas mulheres que têm muito medo de ter câncer de mama. Então, câncer de pele, câncer de mama, câncer de tudo, óbvio que tem que ter medo, né? E aí, Luciana Bello, muito bom estar aqui. Presta atenção, hein, Luciana? Isso é pra você, hein? Vamos falar de menopausa precoce, tá? Então, as pessoas têm medo de ter câncer de mama, tá? E mulherada tem medo de câncer de mama e câncer de endométrio. Só que existe um risco muito maior de ter fratura por osteoporose do que o câncer de mama. Para vocês terem uma ideia, metade das mulheres vão ter uma fratura por osteoporose, seja vertebral, de braço, de ombro no caso, ou de punho, metade, tá? Só 10% vão ter câncer de mama. Então, quer dizer, a gente fica com medo de ter câncer de mama, se previne para não ter câncer de mama, faz mamografia todo ano, faz tudo direitinho, mas não leva tão a sério quando o médico fala que tem osteoporose ou osteopenia, tá? Ou quando a gente fala, a mulherada que está mais nova fala assim, isso aí não é comigo não. E a gente tem que prevenir antes. Lembra que eu falei? A osteoporose é uma doença da infância que aparece na idade adulta? Infância, mais ou menos, porque enquanto você está produzindo osso, você pode degringolar essa formação. Então, enquanto a gente tem possibilidade de formar osso, a gente tem que estar atento para poder melhorar isso, tá? O esqueleto, ele tem várias funções, é um órgão vivo. Então, ele suporta o corpo da gente, ele insere os músculos e os tendões da gente e ele tem uma reserva mineral. O esqueleto é o maior reservatório de cálcio que a gente tem. Vários minerais, mas ele tem uma poupança de cálcio. Todo o cálcio do nosso corpo está guardado dentro dos ossos e é usado à medida que a gente vai precisando dele. Então é como se fosse uma poupança. Se você usa aquele dinheiro para todas as suas despesas, mas você não guarda, vai chegar uma hora que você não vai ter. Então, se você tiver uma poupança bem gorda e ajudar a guardar cada vez mais, você pode usar sempre aquele pouquinho todo mês. Agora, se você não faz uma poupança, se você ainda piora essa poupança e continua precisando gastar, você vai ficar devendo. É a osteoporose, tá? Então, o osso é a reserva de mineral que a gente tem. Cálcio, fósforo, magnésio, flúor e zinco, tá? Mas principalmente o cálcio. Então, o que acontece?
A gente tem muito colágeno, que dá uma maleabilidade ao osso, ele não é totalmente rígido, e ele tem uma resistência por causa desses minerais. Isso é um osso normal, um osso feliz, tá? A gente tem células que formam, que eu falei que são os blastos, osteoblastos, e tem as células que comem osso, que são osteoclastos. Então, a gente tem que facilitar sempre a vida dos osteoblastos, porque qualquer estímulo de trauma ou alimentar, tudo, vai diminuir os osteoblastos e vai facilitar com que os clastos ajam. E aí você perde o osso, tá? O que acontece? Existe um negócio chamado fratura por baixo impacto. Fratura por baixo impacto ou fratura por insuficiência é toda fratura que acontece sem um trauma importante. Então, por exemplo, se você está andando de carro, der de cara com Scania, é óbvio que você vai se quebrar, certo? Se você cair do terceiro andar, do segundo andar, você pode sofrer uma fratura, certo? Beleza, isso é trauma. Agora, cair da própria altura é baixo impacto, tá? Eu tenho uma paciente que eu estou esperando ela entrar, ela não entrou, vou brigar com ela depois, que ela, já contei esse caso, ela estava numa ladeira, foi fazer uns exames, estava saindo, entrando, não sei, estava numa ladeira, ela caiu e rolou. Quando chegou lá embaixo, estava com o quadril quebrado. Ai, foi altíssimo impacto. Não, não foi. Foi baixo impacto. Ela caiu da própria altura e rolou. Provavelmente nessa queda ela fraturou o quadril. Fratura por osteoporose, tá? Então você pode ter se estabacado no chão, caiu da própria altura, é fratura por insuficiência. Inclusive, a definição de fratura por insuficiência está abrangendo outras fraturas. Por exemplo, a entorse de tornozelo que leva à fratura está começando a ser classificada como fratura por insuficiência. Então, torci o pé e quebrei o pé. Talvez isso a gente já esteja começando a considerar uma fratura por insuficiência. Por que é importante a gente saber isso? Porque se você tem osteopenia e sofre uma fratura por insuficiência, você aumenta em 2 a 4 vezes mais a chance de ter outras fraturas por insuficiência, tá? Então, cada fratura que você tem por osso frágil ou por baixo impacto, você vai aumentando a probabilidade de ter novas fraturas. E a tendência é cair, apoiar o punho, faz fratura de punho. Fratura satélite, que a gente chama. É uma fratura impactada, que a gente tem que puxar, botar no lugar, incomoda, velhinho sente dor. Então, fratura de punho é uma fratura por insuficiência, é uma fratura já por osteoporose. Uma fratura de húmero, que apoiou, bate aqui, quebra aqui, fratura por osteoporose. Descobriu que tem uma fratura de vértebra, fratura por osteoporose, insuficiência também. E aí, como vai aumentando a probabilidade de fazer novas fraturas, a gente chama de cascata fraturária. E aí, o que acontece? Até a hora que a gente fratura o quadril. O punho fica bom sem operar, o ombro fica bom sem operar, a vértebra, 99% dos casos, não precisa operar, algumas vezes não dá dor, mas algumas vezes dá dor, toma remedinho, faz repouso e tal, melhora. O quadril não, o quadril tem que operar. E a partir do momento que opera o quadril, você começa a ficar mais limitado, você começa a perder função, tá? Então, a fratura de baixo impacto, algumas pessoas têm probabilidade a ter fratura por baixo impacto. Quem é que me falou que teve menopausa precoce? Elisângela, vamos lá agora. Ó, fator de risco para fratura por baixo impacto. Idade. Geralmente as pessoas de mais idade é que tem essa predisposição. Ser mulher. História familiar de fratura de quadril. Se a sua mãe ou seu pai tiveram fratura de quadril em qualquer situação, tá? Por baixo impacto, você também tem uma probabilidade de sofrer fratura por baixo impacto, tá? Menopausa precoce, Lisângela. Tá? A menopausa precoce é um fator de risco. Por quê? Porque você perdeu a produção de estrogênio antes da hora.
Você mal acabou de atingir o seu pico de massa óssea e já perdeu estrogênio. Então, o seu osteoblasto, que constrói osso, começa a falhar, começa a não ter força para trabalhar. E aí deixa o osteoclasto trabalhar, que tira osso, tá? Então, menopausa precoce é um fator. Uso de corticoide. Então, Sônia, isso aí é fratura por osteoporose, já é fratura grave que tem que ser tratada, beleza? A gente vai falar disso também, tá? Uso de glicocorticoide também é fator de risco para fratura por baixo impacto. Número de quedas no último ano. Uma pessoa que começa a cair muito, primeiro, se está caindo muito, pode quebrar quando cair, né? Outra, se está caindo muito, é porque pode estar com pouco músculo, tá com pouco equilíbrio. E a gente sabe que tem uma relação direta entre tecido muscular e tecido ósseo. Se a pessoa está caindo muito, ela pode estar sem força, e sem força ela deve estar sem osso, tá? Tem uma relação. E vamos combinar, se você não tem força, eu não tenho informação sobre anastrozol. Anastrozol, não sei. Eu posso perguntar depois, avaliar. Você entra no direct depois, manda essa perguntinha para mim que eu dou uma pesquisada e te falo, tá bom? Então, se você tem pouco músculo, provavelmente você tem pouco osso. Imagina, se você não tem músculo para se aguentar em pé, você pode sofrer uma fratura. Diabetes sem controle, tá claro já que o paciente diabético tem maior predisposição de fratura por baixo impacto, tá? Bom, na literatura eles botam que tabagismo atual é fator de risco, mas aí eu me questiono uma coisa. Eu pergunto pro paciente assim: a senhora fuma? Não, já fumei muito, mas parei. Vamos dizer que ela tenha 60, 70 anos. A senhora parou quando? Ah, tem 2 meses. Então, não é um tabagismo atual. Parei há 1 ano. Não é um tabagismo atual. Mas ela fumou a vida toda até 1 ano atrás. Então, o tabagismo atual está na literatura. Eu, pessoalmente, não considero muito isso. Eu considero quanto que a pessoa fumou, em que época da vida e há quanto tempo ela parou. Tá? O sedentarismo, não tem nem o que falar. Se não tem músculo, não tem osso. O sedentarismo é uma causa de osso fraco, tá? O estilo de vida, se você faz atividade, se você toma sol, se você come bem, tá? A gente vai falar sobre alimentação também. E a pessoa que tem osteoporose no quadril. Uma coisa, bebida gasosa, água mineral e refrigerantes também ajudam a tirar cálcio do osso. Excesso de cafeína também ajuda a tirar cálcio do osso, tá? Por exemplo, omeprazóis da vida também ajuda a tirar cálcio do osso. Isso aí, você fazendo a musculação, você ganha músculo, você diminui o número de quedas, tá? Vamos falar do cálcio também. Como é que a gente se protege da fratura por baixo impacto e da osteoporose? A reposição hormonal, nas pessoas que podem fazer a reposição hormonal, ela protege as mulheres em 50% de sofrer fratura. Porque se você está repondo o estrogênio, você não deixou de ter. Porque a gente entra na menopausa, deixa de ter o estrogênio, certo? Beleza. Mas a gente entra com a reposição hormonal, mantém esse estrogênio por mais um período. Então, as mulheres que fazem reposição hormonal têm uma proteção de 50% a mais na proteção de fratura, tá? Quem puder fazer, porque algumas têm contraindicação, quem puder fazer, faça, tá? E atividade física regular também protege. Então, a atividade física regular é isso. Você treina equilíbrio, força, e aí você vai estimulando a formação de osso. Toda vez que você faz força no músculo, você estimula o blasto, a célula de formação do osso, tá? Tem uma pergunta lá na frente que eu já vou antecipar. Se academia é bom. Academia é bom, porque você vai fazer exercício de força, mas não é academia para todo mundo. Se a pessoa está parada direto e quer começar uma atividade um pouco mais leve e não gosta de academia, pode fazer um pilates. Eu odeio pilates e estou parada há muito tempo, faz uma hidroginástica. Mas se a gente for botar em escala,
Uma hidroginástica, o pilates é melhor que a hidroginástica. A musculação é melhor do que o pilates, tá? A corrida ou a caminhada é bom? É bom, mas não é a melhor solução para a osteoporose, porque a osteoporose tem que fazer força. A corrida você carrega sempre o mesmo peso, que é o seu peso, tá? Ou a própria caminhada. É um trabalho bom para cardiopulmonar, mas não resolve, não ajuda tanto na osteoporose. A academia tá fechada, tá bom, caminha, melhor do que ficar parado, tá? Isso aí você vai ter que conversar com a sua ginecologista, Sônia, se pode fazer reposição depois de 3 anos de menopausa. Conversa com ela para ver seus hormônios como é que estão e ver se você é uma candidata a fazer reposição, tá bom? O que é mais importante da gente entender? A gente precisa prevenir a fratura, precisa prevenir a primeira fratura, precisa prevenir a primeira e, se não conseguir a primeira, prevenir a refratura por causa da cascata fraturária. Então, quem não tem osteoporose ou quem tem osteoporose e não voltou. Quem não tem osteoporose tem que tomar todos os cuidados para que continue não tendo. Quem tem osteopenia, tomar todos os cuidados para o osso poder continuar o mais saudável possível. E quem tem osteoporose já tem que trabalhar também todos esses cuidados para que não venha a ter a primeira fratura. E quem já teve a primeira fratura? Tem que trabalhar todos os cuidados para que não haja outras fraturas, tá? Eu tive uma paciente, que eu já contei esse caso, vou contar de novo. Aliás, vou contar até outro caso. Eu atendi uma senhorinha de 93 anos, esqueci, Magilda, muito queridinha ela, linda ela. Ela tem 7 fraturas de vértebra. A mulher é um Highlander, ela já quebrou os 2 quadris, 2 arcos costais num abraço, 2 arcos costais e 3 vértebras, tá? Como é que ela tá hoje? Tá bem, caminha no sol, esperta, pequenininha, desse tamaninho, mas tem uma vida boa. Tá certo isso? Não, não tá, porque não é todo mundo que responde dessa forma. A maioria, na primeira fratura, já começa a ficar limitado. Eu digo para ela que ela é Highlander, que eu nunca vi uma pessoa de tanta idade, está toda quebrada e está com uma qualidade de vida boa, lúcida, toma banho sozinha, faz tudo sozinha, tá? Mas eu já tive paciente também que quebrou o quadril semana retrasada. Nem quebrou o quadril, essa paciente que eu ia contar é outra. Eu fui na casa dela para ver o ombro, ela estava com dor no ombro, eu levantei os fatores de risco para osteoporose, pedi um raio-x de coluna, fratura de vértebra, tá? Então aquela ali já tem uma alta chance de sofrer uma outra fratura, então a gente já tem que entrar no tratamento, tá? Sofreu a primeira fratura por osteoporose, pode estar com osteopenia. Sofreu a primeira fratura por fragilidade, a pessoa pode ter osteopenia, osteoporose grave. Na densitometria está osteopenia só. Osteoporose grave, precisa de tratamento, tá? Por que algumas pessoas, vou falar do Prolia, por que algumas pessoas jovens têm osteoporose, tá? Podem ter tido um pico de massa óssea baixo, tá? Não comeu direito, não fazia atividade física, não pegava sol, não tomava leite. Quando chegou no pico da massa óssea, estava um pico baixo. E aí qualquer coisa depois que desarranja a formação do osso, pode ter uma osteopenia ou uma osteoporose, tá? Uma desnutrição na fase do crescimento, sedentarismo, alterações hormonais, beleza. Uma coisa importante, vocês são todos e todas adultos, alguns já são avós, enfim, ficar ligado na netinha que começa a ficar muito preocupada com o peso. Existe um negócio chamado Tríade da Mulher Atleta, que é muito importante, porque a menina ela é pressionada a ficar muito magra. E aí ela vai para a academia e faz exercício em excesso. O exercício em excesso corta a produção de estrogênio. Então, a pessoa faz muita atividade física, perde peso, perde massa
massa magra, porque perde massa de gordura, tecido de gordura. Isso faz frear o estímulo de estrogênio dela, tá? Então ela entra com baixo peso, má alimentação e a massa óssea baixa. E aí ela tem amenorreia, ela para de menstruar, e aí ela pode ter osteoporose, inclusive fraturas por osteoporose. Então anorexia, bulimia. Quem faz bariátrica é um grupo que pode começar a ter alterações de absorção de nutrientes, e essa bariátrica pode levar à perda de massa muscular muito rápido. E aí lembra que eu falei, o músculo tem relação com o osso. Se você está perdendo massa muscular muito rápido, você também está perdendo massa óssea. Se você está com má absorção alimentar, você também está perdendo massa óssea. Então tem muitos bariátricos que desenvolvem osteoporose e osteopenia antes da hora, tá? Isso tudo tem que ser bem avaliado. Dietas restritivas. Não posso tomar leite, não gosto de leite, não quero, não vou tomar leite. Beleza, direito seu, mas você tem que repor o cálcio de alguma forma, tá? Doenças de intestino irritável, diarreia crônica, isso tudo interfere na absorção, tá? Então isso tudo pode facilitar uma perda de massa óssea maior. Então, fatores de risco, só pra gente fechar aqui que eu quero entrar nas perguntas. Luciana, minha paciente de 20 anos já, né, Luciana? Então, fatores de risco para osteoporose. Idade, quanto mais avançada, pior. Sexo, ser mulher atrapalha, para variar, né? Como a mulher sofre, né, menina? Tudo vai na conta da mulher. A esterectomia, quando tira os ovários antes dos 50 anos, facilita também você não ter o estrogênio, tá? Menopausa precoce também. Ah, não teve problema, não teve nada, parei de menstruar. Não interessa. Se teve a menopausa, você parou de produzir o estrogênio, tá? Então você já é fator de risco para osteoporose. As pessoas que usam corticoide. O corticoide é um veneno. Ah, mas eu tenho doença autoimune. Tá bom, você tem doença autoimune. Então você tem um maior risco para osteoporose. Você tem que ter mais cuidado ainda do que as outras pessoas que não usam corticoide. Eu tenho que usar corticoide, eu não posso tomar leite, eu não posso tomar sol. Tá bom, eu entendo. Mas você tem que ter muito mais cuidado ainda para manter a saúde do teu osso. Porque você vai estar muito mais propensa a ter a perda da massa óssea, a estrutura do osso vai diminuir. Você vai diminuir a quantidade de cálcio do osso e a sua estrutura o osso vai ficar fraco e sem qualidade. Então, existem tratamentos de suplementação. Brigitte falou aí, eu não tomo leite, não gosto de leite, mas eu como queijo, tá? Não resolve. Tem que tomar suplemento de cálcio, tá bom? O leite é o que tem mais cálcio. A pessoa que não gosta ou não toma leite, o lance não é nem gostar, gente. O lance é não tomar. Porque, por exemplo, eu adoro leite. Você toma? Não. Não adianta. Eu amo o sol, mas eu não vou à praia todo dia. Então, não quer dizer porque eu amo o sol, minha vitamina D tá ok, tá? Eu adoro atividade física. Você faz? Não dá tempo. Então, não adianta. O que você gosta, mas não faz, não resolve. Tem que ser efetivo, tá? Tem que ser real o negócio, tá bom? Fratura prévia, se você já quebrou alguma coisa, a tua probabilidade de ter outra fratura. Doenças reumáticas, porque as doenças reumáticas são... Os estudos mostram que quem tem doenças sistêmicas, diabetes, a artrite, doenças reumáticas, todo mundo junto, tudo isso junto, favorece o aparecimento da osteoporose, tá? Ainda mais que a artrite reumatoide, você precisa do corticoide. E muitas vezes você sente dor e não consegue fazer atividade física. E aí você já tem idade, você já está na menopausa. Aí vai piorando, tá? Então os cuidados têm que ser maiores. Que cuidados?
ir ao médico, saber do tratamento, fazer o tratamento, acompanhar com os exames, manter tudo certinho, tá? Doença da tireoide e paratireoide. Tem uma pergunta lá na frente também sobre isso. O hiperparatiroidismo e o hipertiroidismo tem relação direta com a osteoporose também, tá? O hiperpara é quando aumenta o hormônio da paratireoide. Aquela paciente que eu falei que caiu na ladeira, ela estava indo ver um probleminha na paratireoide dela. Aí passou um ano que ela quebrou o quadril, fez cirurgia, complicou e tal, papapá. Eu perguntei, e a tua tireoide? Até hoje não sei o que deu. Aí eu olhei no que deu. Ela tem um adenoma de paratireoide. Ou seja, enquanto ela não tratar a paratireoide, ela vai continuar perdendo osso, tá? Então a osteoporose ela pode ser secundária a algum problema. Por isso que a doença de tireoide e paratireoide tem que ser acompanhada, tá? Então, Gribel, os valores nutricionais são muito questionáveis, né? A gente não sabe muito quem acreditar. O que a gente sabe é o leite é a maior fonte de cálcio que a gente tem. Uma opção para quem gosta e não enjoa é comer uma lata de sardinha em lata, não é a fritinha não, tá? Qualquer leite, Tânia. Uma lata de sardinha em lata na base de óleo por semana já ajuda muito, tá? Então, com aquele ossinho, não pode tirar o ossinho não, mistura bem que dá para comer bem. Outro fator de risco para osteoporose importante, consumo de álcool. Quanto? 3 latinhas de cerveja por dia já é fator de risco para osteoporose, tá? Então, o cigarro e o álcool. Ah, eu bebo só fim de semana. Tá bom, quantas latas de cerveja? Ah, eu tomo umas 30 latas de cerveja no fim de semana. 6 sábado e domingo, 10 latas por dia. Fator de risco para osteoporose. Se você for ver, dá mais do que 3 por dia, tá? Se você teve cálculo renal, tem que ver qual é a origem do seu cálculo. Se é de cálcio ou se é de oxalato, tem outras fontes que causam cálculo, tá? Ou se o seu metabolismo do cálcio não tá ok, tá, Ângela? Isso aí tem que ser pesquisado. Cálculo renal, a gente tem que pesquisar o metabolismo do osso e tá nos exames que a gente vai falar agora, tá bom? Nos homens, homem tem osteoporose? Sim, tá? Homens acima de 75 anos têm probabilidade de ter osteoporose. Então, os homens que já tiveram, que estão entrando na impotência ou que já tiveram alteração de relatos de baixos níveis de hormônios, testosterona, chama hipogonadismo, tem probabilidade de ter osteoporose, tá? Então, gente, o que acontece é o seguinte: a osteoporose ela é literalmente um quebra-cabeça. Quando a gente senta para conversar com o paciente joga pra gente um monte de peça desse quebra-cabeça. Cada peça tem um lugarzinho. E aí a gente tem que pedir exames para ver como que vai ver aquelas peças. Então a gente pede ver todos os fatores de risco para osteoporose, tá? Não adianta você ter uma densitometria alterada se eu não sei os seus fatores de risco. Ah, eu tenho -2, tenho que tratar? Depende do fator de risco. Depende da sua idade, depende se você já teve fratura, disso tudo. Pedir a densitometria óssea. Pedir raio-x de coluna de dorsal e de lombar. Por quê? Para saber se já teve fratura prévia, tá? Eu não vou brigar com ninguém. Então, assim, para saber se teve fratura prévia. Muitas vezes, já aconteceu isso, não é pouco comum, o paciente tem uma fratura de vértebra e eu prefiro pedir uma ressonância. Por quê? Na ressonância eu sei se uma fratura é nova ou é antiga. Então, vamos dizer que eu tenha 2 fraturas de vértebra. Estou fazendo o tratamento e apareceu outra fratura de vértebra. Pela ressonância eu sei se essa fratura é atual ou se ela é antiga, tá? Então, eu sei se você está tendo uma refratura ou se já veio tudo antes do tratamento, tá? Sim, pantoprazol, os óleos da vida alteram sim, tá? A massa do osso. O exame completo de sangue.
paciente eu falo assim, vou pedir exame de sangue para você. Ah, doutora, já fiz. Já fiz exame completo. Aí você vai pegar o exame, é um hemograma completo. Não é porque o hemograma está escrito completo que tem tudo, tá? É um exame completo e específico do metabolismo do osso. É o cálcio, é a vitamina D, é o paratormônio, é o hormônio da tireoide, é o hormônio da paratireoide, marcadores de formação de osso, marcadores de perda de osso. É um exame completo para o metabolismo do osso. Tá? Exame de urina de 24 horas, não é um EASzinho não, o exame de urina de 24 horas. Por quê? Para maltratar? Não. É porque dentro desses exames eu vou saber se tem alguma suspeita de alguma causa primária da sua osteoporose ou se a sua osteoporose é só da menopausa, tá? Sabe aquela minha paciente da paratireoide? Graças aos exames específicos do metabolismo, a gente descobre que a causa dela foi da paratireoide, não foi da menopausa. Então, enquanto não tratar a causa primária, a osteoporose não melhora, tá bom? Então, o tratamento, a gente pode conversar sobre isso, Brigitte. Se é que eu já não te pedi, eu não tô com a sua ficha aqui. Então, o tratamento é a montagem desse quebra-cabeça, tá? Então, o paciente chega pra gente e fala um monte de coisa, ou vem só com uma densitometria óssea. A gente tem que catar as peças, pedindo as informações, pedindo os exames. Aí a gente precisa raciocinar em cima dessas informações todas para poder fechar o diagnóstico e ver traçar o tratamento. Então a gente tem que administrar os fatores de risco, mudar o que pode ser mudado, melhorar o que pode ser melhorado, diminuir o que está atrapalhando ou cessar o que está atrapalhando, tá? Prestar atenção nas fraturas de vértebra sem dor, tá? Isso é muito importante, muito, muito. E não, olha, gente, você não tem noção da quantidade de vezes que eu peço raio-x de coluna e lombar e vem fratura. Tem de outro dia uma moça aqui em Búzios estava com dor no quadril. Olhei para ela, falei, essa moça tem biotipo de osteoporose. Perguntei tudo que tinha que perguntar, ela achou que era doida, né? Porque eu fui ver o quadril e pedi outras coisas. Fratura de vértebra. Na verdade, estava com 3 fraturas de vértebra e não sabia, tá? Então, a gente tem que diagnosticar as causas secundárias, começar o tratamento específico. Tem que avaliar a função renal. No exame de sangue, a gente pede ureia e creatinina. Por quê? Porque dependendo do remédio que a gente for escolher, a função renal tem que estar ok, tá bom? Ajustar a vitamina D, tá? Também vai depender do exame de sangue, tá bom? A atividade física é principalmente para diminuir o risco de queda. E a gente tem que orientar para diminuir o risco de queda em casa, tá? Por quê? Porque tem muitos idosos que moram sozinhos. Então, usam sapatos que saem do pé, o chão é escorregadio, usa tapete, deixa tapete solto na casa, não tem apoio para tomar banho, fica cansado para tomar banho, pode se sentir mal, escorregar. Então, tem que ter aqueles apoios, porque, gente, o principal objetivo de tratar a osteoporose é evitar a fratura do quadril. É isso que tem que evitar. Se você quebrar o punho, você vai ficar bom. Se você quebrar o ombro, você vai ficar bom. Se você quebrar a vértebra, você vai ficar bom. Mas a gente precisa evitar a fratura de quadril, tá? As pessoas que sofrem fratura de quadril, elas ficam limitadas. Algumas têm chance de óbito no primeiro ano depois da fratura. Então, isso é o que a gente tem que prevenir. O tratamento é basicamente feito com exercício, vitamina D, cálcio, seja o cálcio do leite ou suplementar, seja a vitamina D do sol ou a suplementar, e exercício de força. E o tratamento ainda é com a medicação específica nos casos que precisam, tá? São 2 tipos de remédio: os bisfosfonatos e os biológicos. Na verdade, o biológico, que só tem um. Os bisfosfonatos são aqueles comprimidos que vocês tomam semanal, mensal ou injeção anual, tá? Alguém me perguntou aí do ácido zoledrônico, a gente vai falar
mas eu vou... Foi a Vera Lúcia, não sei se ela tá aí. Então, tem, Ângela, fazendo o tratamento direitinho, muitas pessoas conseguem reverter a densidade óssea. Eu tive pacientes já que saíram de osteoporose e foram para osteopenia. Mas não é esse o lance. O lance é você pode até manter a sua densidade baixa, desde que você não sofra as fraturas. Se você não estiver caindo, se você estiver com o músculo forte, se você estiver oferecendo cálcio para o teu corpo e com a vitamina D ok, tomando seu remédio direitinho. Porque o envelhecimento causa perda de osso. Por isso, Tati, que é importante você estar fazendo os exames periódicos. De 3 em 3 ou 4 em 4 meses, fazer o exame de vitamina D para ver se tem que ajustar a dose. Tem que ir no médico. Eu prefiro ver mês a mês ou trimestral. Para quê? Não é para ver os meus olhos azuis. É para saber se está tudo bem, se está aderindo ao tratamento, se está sentindo alguma coisa com a medicação, se aconteceu alguma coisa nesse período, se tem caído muito, tá? Para saber se o tratamento está sendo feito, tá bom? Então, esses remédios que você toma oral ou injetáveis são os bisfosfonatos. Eles, como é que eles agem? Eles se depositam no osso e não deixam o osso... É antirreabsortivo, ele não deixa perder osso. Então, ele estaciona a absorção do osso. Vamos falar do contras depois, só um minutinho, Tânia. Então, ele se deposita no osso e não deixa perder o osso. Ele é antirreabsortivo, não deixa perder o osso, tá? E o biológico, não. O biológico, ele imita uma pecinha do organismo que bloqueia uma chave e aí o osso não perde. Tá? Então ele vai lá, tchum, bloqueia essa chave e o osso para de ser perdido. Aí deixa o corpo formar o osso. Vamos falar os prós e os contras, tá? O bisfosfonato, que é esse que deposita, ele fica um efeito residual. Então, às vezes, você toma 3 a 5 anos e dá uma parada. Por quê? Porque ele melhora e para de melhorar. Mas ele está incrustado dentro do osso. Então a gente sabe que pode parar um período que ele continua agindo, tá? E ele tem uma ação assim, ó. A ação dele é assim: sobe, melhora, 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 dá 3 anos, 5 anos, entra num platô. O biológico não. O biológico vai melhorando, 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 melhorando. Tem pacientes que tomam isso há 10 anos. E a tendência é melhorar a qualidade do osso, tá? A probabilidade de ter uma refratura durante o tratamento é mínima, porque a adesão do biológico é muito maior, tá? O contras pode tomar em qualquer horário, uma vez por dia. Então, a gente pode dar férias do remédio nas pessoas que estão tomando os bisfosfonatos há mais tempo. O ácido zoledrônico, ele tem não é problema. Eu acho desnecessário. Eu não prescrevo muito ácido zoledrônico por causa disso. Você precisa ter um ambiente hospitalar, uma infusão específica, numa velocidade X, uma vez por ano, tá? É uma injeção que você toma endovenosa uma vez por ano. Então, a probabilidade de você conseguir um lugar desse é mais difícil. E aí, pode dar um efeito colateral, que é uma coriza, como se fosse um resfriado. Algumas pessoas sentem isso, mas eu acho que é mais a dificuldade de acesso à medicação para poder ser aplicada, tá? Não é nem o preço, porque ele não é ruim, mas a conseguir um lugar para aplicar. Então, o bisfosfonato injetável tem esse problema. Gente, vamos combinar uma coisa? Olha só, faltam 10 minutos, já vou chegar nas perguntas em 5 minutinhos. Só que são muitas perguntas. O Instagram, ele corta a live com 1 hora. Então vamos combinar o seguinte: quem quiser, quando acabar, eu vou falar já, Elza, quando acabar aqui o tempo, que cair, continua todo mundo online que eu vou entrar de novo, pra gente poder responder as perguntas, tá bom? Combinado? Bota aí dedinho pra cima, combinado? Pra gente poder dar continuidade, tá? O biológico é o Prolia,
tá? O Prolia é aquele que vai na pecinha lá e encaixa. Viu, Luciana? Quando acabar a live aqui, a gente ainda vai ter mais coisa para falar. Eu vou sair e vou voltar, tá? Então fica todo mundo aí se não der tempo, beleza? Então, o biológico é o Prolia. É uma injeçãozinha desse tamaninho que você toma na barriga a cada 6 meses. Vantagens do Prolia. Não, vamos começar pelas vantagens do bisfosfonatos, tá? Que é o alendronato, risedronato e o ácido zoledrônico. O ibandronato eu nem falo, porque eu não gosto. Então, vantagem. É mais fácil de você conseguir. O valor é mais acessível, tá? Pronto, acabou a vantagem, tá? Desvantagem. Você tem que tomar em jejum, tem que beber com um copão de água. Evitar deitar, não é mandinga, não é nada. É só para poder descer aquele volumão de água e o negócio descer bem para o estômago. Algumas pessoas têm dor no estômago com ele e não pode comer absolutamente nada depois que toma o bisfosfonato, tá bom? O alendronato. E outra, se esquecer de tomar, babou o tratamento. O corpo entende assim, não tomou, chama falta de adesão, você não está aderindo ao tratamento. Você pode estar tomando a vitamina D, você pode estar tomando cálcio, você pode estar fazendo exercício. Não tomou o bisfosfonato, ferrou, tá? Então, você não está fazendo a adesão certinha. A probabilidade de sofrer fratura existe. Quer dizer que se eu tomar o remédio certinho, não vou ter fratura nenhuma? Não é matemático. A probabilidade é que não tenha, tá? Então, assim, quando você faz o tratamento todo bonitinho, todo amarradinho, a probabilidade é muito pequena de acontecer alguma coisa. Se acontecer, vai ser uma fatalidade danada e aí a gente vai analisar se vai mudar alguma coisa do tratamento. Graças a Deus, eu trato a osteoporose há mais de 10 anos, eu nunca tive um problema de falha terapêutica, tá? Meus pacientes são muito comportados. Não, eu fico enchendo o saco deles para eles tomarem direitinho. Quem toma Prolia eu fico ligando, né? Quando não toma eu vou lá e tento mudar para o outro. Quando aparece na consulta eu vou lá e brigo. Então, não brigo não, mentira. Só converso mais sério. Então, o biológico, que é o Prolia, ele tem grandes vantagens. Fácil de aplicar. Você toma uma vez a cada 6 meses, tá? Quando é paciente da doutora Andréia, a doutora Andréia liga para lembrar, tá? E desvantagem, fica prestando atenção se ele sai da prateleira. Se ele não sai da prateleira, ele tem que sair dentro de uma geladeirinha. Ele tem que estar resfriado, ele não pode vir da prateleira, tá? Ele tem que estar sempre resfriadinho, se puder já toma lá na farmácia. Se for paciente da doutora Andréia, a doutora Andréia aplica, tá? Ou pode levar para casa e aplicar. Mas aí se for meu paciente, eu peço para me ligar. Por quê? Porque eu tenho uma tabelinha, eu sou chata, eu tenho uma tabelinha que eu anoto lá quem tá tomando. E aí eu vejo esse mês quem tem que tomar fulano. Aí eu ligo. Oi, fulaninho, tudo bem? Lembra de mim? Tem que tomar um remedinho. Então tá. Então aí eu garanto que essa pessoa tá fazendo o tratamento certinho, tá bom? Então anota direitinho. O seu médico, não sei se ele vai te ligar, ou a secretária, ou se ele não ligar, você lembra, bota na geladeira, tem um monte de lembrar, tá? Desvantagem do Prolia, né? Só tem ele, que é o biológico, por enquanto. Desvantagem. Não é barato. Não é barato. Deve estar em torno de 700, 800 reais. Mas, se você dividir em 6 vezes, dá em torno de 100 e pouco por mês. E aí, o custo-benefício é chuchu beleza, tá? Porque é muito mais seguro. Você toma o remédio que vai te dar benefício cada vez mais. Os estudos já estão em 10 anos de tratamento de Prolia, tá? Então, vou falar, o Prolia, você não tem o que errar. Entendeu? Você vai estar tomando e só vai estar se beneficiando. Se você estiver tomando seu cálcio, sua vitamina D e fazendo exercício, ele vai dar certo, tá? Então, Sônia, o efeito colateral do Prolia? Não tem, tá?
É muito raro. Hoje em dia, eu tô com uma média de 40 e poucos pacientes tomando Prolia. Mais ou menos isso, uns 40 pacientes. Eu tenho pacientes que tomam já há 10 anos, tem outros que começaram agora. Eu nunca tive... Bonitinha. Eu nunca tive problema de fratura no meio do tratamento, eu nunca tive efeito colateral com Prolia, e o Prolia é muito mais seguro. Agora, uma coisa, ele entra, faz efeito, acabou, ele para o efeito. Então, se você atrasar o Prolia, é a mesma coisa, vai para o zero, tá? Mais rápido ainda do que o bisfosfonato. Então, tem que tomar. O máximo que deixa atrasar é um mês. Fora isso, não dá, tá? Então, o Prolia é mais seguro para o médico, mais seguro para o paciente. Não tem efeito colateral, tá? Lembrar o seguinte, gente, a osteoporose tem que ser tratada porque a osteoporose é um problema familiar. Na hora que você tem um idoso em casa que quebra o quadril, olha o nó que dá. Alguém para de trabalhar para poder cuidar dessa pessoa. Ela fica deprimida, fica com medo de andar. Aí bota uma cuidadora, porque você tem que trabalhar. Aí não tem dinheiro para botar a cuidadora. Aí reveza os filhos tomando conta. Aí o paciente fica chateado, depressivo, porque tá ocupando a família inteira. Então, aí um fica irritado com o outro. E aí a pessoa vai ficando com medo de levantar, porque tá com medo de cair de novo. E aí não tem dinheiro para fazer fisioterapia. Aí entendeu? Então é um problema familiar. Então tem que prevenir por todos os motivos, tá? É muito importante. Eu cato a osteoporose até na minha sombra. Eu olho para uma pessoa, já vou escaneando ela de cima a baixo. Será que tem fator de risco para osteoporose? É magra, branquinha, tem muito cabelinho no braço, talvez tenha mais testosterona, talvez tenha menos e tal. Já vou lá perguntando, já vou dando um jeito de chegar lá, tá? Pode vir por outro problema, eu dou um jeito de chegar lá, porque eu tenho um foco na minha vida que é prevenir o maior número possível de fratura, tá bom? Então vamos lá. Tá acabando, acho que eu vou falar mais um pouquinho, tá quase acabando aqui, aí eu vou voltar, porque temos 21 perguntas, tá? Então vamos ver aqui o que ficou aqui. Quando você tem uma idosa de 88 anos levada e que não quebra nada, só tem a agradecer. Sim, você tem que agradecer. E o idoso que mora sozinha, não vem da osteoporose não. O pelo no rosto tem a ver com produção de testosterona, tá? Foi só uma observação que eu fiz, não tem relação com nada não, tá bom, Elisângela? O idoso, hoje em dia, ele mora sozinho muitas vezes. E eles são muito levados, porque eles são muito independentes. Então, o que é legal? Tá fazendo exercício para as funções do dia a dia. Pode tomar Prolia, Teca. A osteoporose é um problema de idoso. Os jovens que têm osteoporose são exceção. A osteoporose é de idoso, tá? Pode tomar o Prolia se tiver indicação. Então tem que fazer os exames para levantar a possibilidade de estar tomando Prolia e o resto do tratamento, tá bom? O Prolia, todos os remédios de osteoporose são feitos para idosos. Porque uma coisa, quem usa alendronato, risedronato, tem que ter cuidado com a função renal. Por isso que a gente pede ureia e creatinina. O Prolia não precisa prestar atenção nisso. A gente joga logo o Prolia. Leite por dia para substituir a suplementação de cálcio. 2 copos por dia. Pode ser misturado com o que você quiser, tá? O alendronato tem maior facilidade de acesso, né? Até a farmácia de remédio. Vai acabar agora. Eu vou encerrar e vou voltar, tá bom? Volta todo mundo. Quero ver aí 29 pessoas. 30, 31, todo mundo voltando, hein? Que eu vou encerrar e vou voltar pra gente tirar as dúvidas agora, beleza? Tô encerrando aqui, hein? Fica aí, hein?